Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui na 10ª lição, né? O trimestre parece que começou ontem, mas já estamos caminhando para o fim. E hoje nós temos como tema um modo emocionante de se envolver. Nós teremos aqui os quadros Alinhando a Doutrina, Na Ponta da Linha, Perguntas para Discussão, mas claro, teremos aqui as entrelinhas. E nesse trimestre nós temos tido aqui uma, como vou dizer assim... Uma avalanche teórica. Uma avalanche teórica, o pessoal que está gostando, eu também estou gostando, porque eu sou de exatas, então estou aprendendo aqui muito com o canal. Tinha até uma leitora comentando que... até me lembrei do Bourdieu agora. Bourdieu, sim, que eu nem sei quem que é, né, mas eles sabem. É um cara legal. O Bourdieu fala das pessoas que não têm voz, que as pessoas das classes, vamos dizer, que elas não têm voz ativa na sociedade, né? Fala da economia das trocas linguísticas, das trocas simbólicas. Vocês estão acompanhando? É muita coisa, pessoal. E as entrelinhas de hoje, nós vamos tratar de como identificar o autor-pessoa e o autor-criador da Torá. Na verdade, cientificamente e teologicamente, isso faz parte do dialogismo composicional, a autoria das Escrituras, a autoria da Torá. E também teremos aqui as entrelinhas, pequenos grupos, desafios para a igreja de hoje, uma discussão sociológica, onde nós apresentaremos aqui alguns fatores que poderiam melhorar ou alguns fatores sociológicos que poderiam dificultar a implantação desse modelo, que nós vamos ver que é um modelo bíblico conforme a ponta da linha nos aponta. Ok, pessoal? Daqui a pouco teremos então os comentários, espero que vocês curtam, que vocês comentem, Tem muita gente aí se envolvendo com o conteúdo, a gente fica muito contente porque quando você aprende algo, compartilha e as pessoas começam a receber e você percebe que as pessoas realmente recebem com aquele nível, com aquela vontade, aquele desejo que você espera, a gente se sente muito feliz. Então, muito obrigado, pessoal, mas não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e também acionar o sininho para você sempre receber os alertas aí da plataforma sempre que sair um vídeo novo aqui do nosso canal. Ok, pessoal? Por enquanto, então, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento então de nós aqui apreciarmos os comentários dos nossos inscritos do canal, pessoal simpatizante, os parceiros que estão conosco aí desde o início do canal e alguns que acabaram de chegar e também já estão comentando. Nosso muito obrigado, já começo agradecendo, porque esses comentários ajudam a promover o vídeo dentro da plataforma e sugerir inclusive esse vídeo para amigos, porque quando vê que você se envolve com o conteúdo, o YouTube então começa a recomendar esse conteúdo que você está se envolvendo para os seus amigos, aí, sua rede social, beleza, pessoal? Lembrando que nós temos aqui o primeiro comentário, é o comentário da Ilza Viana, que traz a capitulação do nosso vídeo, onde ele coloca cada parte do vídeo. Então, obrigado, Ilza, mais uma vez. E nós temos também o comentário aqui do Amós Soares, ele assistiu na parte que nós estávamos falando sobre tornar o canal, ter alguma forma do canal, ter os padrinhos do canal para produzir outros materiais, e ele disse assim, acha a ideia muito boa, mas infelizmente sem condições de ajudar nesse momento. Beleza, Amós, É uma ideia que nós estamos amadurecendo. Não, a plataforma vai continuar gratuita do mesmo jeito. Não, mas ajudar nessa ideia, Isso, vou para explicar, gente, esse negócio do apadrinhamento. Outros conteúdos diferentes desses que a gente já disponibiliza. Então, um ano bíblico, porque já, inclusive, entraram em contato comigo. Palavras da Torá, ou outras coisas que a gente fosse desenvolvendo, outros produtos. Legal. De qualquer forma, Amós, muito obrigado. Você já está ajudando do jeito que você pode, comentando aqui no canal toda semana. E deixando o like. E deixando os likes, Edilza Nascimento também. Boa e produtiva semana a todos, curtindo e compartilhando. Júnior Constantino, que o Eterno seja com todos vocês. Como sempre, a lição acrescenta muito ao meu entendimento da palavra. Por influência do Ricardo, estou despertando para o hebraico. Deixe uma dica de material onde encontra a pictografia das palavras. Valeu. Então, entra no Família Entre Linhas lá, admin, que eu posto lá depois. Isso. Beleza. Luzia Rocha, hashtag fui até o Marcos. Valeu, meninos, por mais uma esclarecida explicação da lição. Muito obrigado, Luzia, pelo seu comentário. O Antônio de Mello, comenta aqui, rapaz, só lembrando, esse profeta cretense, lá de Tito 1,12, era aquele filósofo Epimênides, que colocou o altar do Deus desconhecido, ao ser convidado para ir em Atenas orar em prol de uma praga que estava matando muita gente e a oração valeu. É isso aí, irmão Alexandre?
né? Você que é historiador sabe melhor. E eu respondi que eu sou historiador, mas não sei melhor que você não, cara. Um abraço. Na lição de Atos a gente falou isso. Falou dele, né? Falou. Legal, Antônio. Eu não me lembro, desculpa. Valeu pelo seu comentário. O Antônio comentou também que ele é de Londrina. Um abraço, pessoal de Londrina. Muito bom, falando em peninha, né? Gostei dessa teoria do bom samaritano, né? Que inverteu o raciocínio, né? Que na verdade não inverteu, como o Ricardo estava falando aqui nos bastidores. É o que o texto fala, mas geralmente a gente usa invertido. Nós estávamos quebrados. Cristo é o próximo. Legal, Antônio pegou a essência. Sérgio Antunes, estamos juntos, acho justo contribuir com o canal. Vocês são jovens inspiradores, obrigado, Sérgio. Marcelo Teixeira. Está sendo incrível os resultados positivos em relação aos comentários que vocês fazem, onde eu compartilho em partes com os meus alunos lá da Escola Sabatina. Me acompanhe no Facebook, Marcelo Teixeira. Tem que achar seu perfil, Marcelo, e colocar lá o seguir. Forte abraço a todos. Valeu, Marcelo. Sandra Bittar aqui comentando: olá, meninos, muito bom. Vocês são abençoados, pois estão mobilizando conhecimento e acrescentando outros mais. Estudar as escrituras requer envolvimento, motivação, tempo, e vocês merecem todo o nosso respeito e sinceros agradecimentos. E nós que agradecemos também a você, Sandra, né, pelo comentário toda semana, de muita motivação e comentários muito ricos em conteúdo, né? Muitos são os aspectos que poderiam ser destacados, né, ela falando sobre o conteúdo da lição 9. Mas o assunto verdade e amor, a fala do Alexandre, eu amei, ela dizendo, me levou a várias reflexões, entre elas, o que é a verdade sem o amor? E ela continua aqui falando sobre Coríntios 13:2, Coríntios 13:6, muito legal, pessoal, confira lá o comentário da Sandra, que é muito rico e muito legal, o pessoal colocando essência, colocando seu ponto de vista. E a conclusão que ela chega também é o que é o amor sem verdade, né? Amor sem verdade não é amor também. E aí ela criou uma hashtag aqui, né? Ela diz assim: assisti a palestra do Alexandre sábado. Eu vou fazer a palestra nesse sábado à noite, só que não adianta muito pro pessoal, porque quando sair esse vídeo já vai ter acontecido. Já fez ou vai fazer? Eu vou fazer. Então eu vou assistir. Ela vai assistir. Mas aqui, ó, assisti a palestra do Alexandre Sábado. Eu acho que ela tá falando do sermão do dia 22. Que teve o sermão. No canal da igreja. Tá no canal da igreja, se alguém quiser assistir o sermão que eu preguei sábado passado. Foi o culto de sábado. Foi o culto desse sábado. Sandra Bittar, então, tá aí registrado o comentário. Marcos Vasconcelos, concordo também com o apadrinhamento, principalmente porque era muito legal quando tinha a palavra na Torá, e também por vocês serem muito zelosos em nos enviar o material lá no grupo do WhatsApp. Pode contar comigo, estou no grupo admin, poderia ser colocado essa ideia lá também. Ele está pedindo para colocar a questão do apadrinhamento. Marcos, então muito obrigado aí pela sua resposta positiva. Lembrando que nós estamos só coletando, né, na multidão de conselhos da sabedoria, então estamos tentando ouvir vocês, ouvir pessoas trocando mais próximas. Uma ideia. Isso. Carlo Miorim, né? Vai ser grandioso se vocês fizerem um capítulo bíblico diário explicando o significado na língua hebraica e grega. Por favor, façam isso. Então vai ter que achar alguém que entende grego, porque não é o meu caso. Mas pelo menos o hebraico, né? Valeu, Carlos. Paty Santos, né? Mascarado, né? A Paty vai até a luta do Ricardo com a máscara. A Paty vai até o fim do vídeo. Paty Santos, fiquei curiosa com um beijinho de borboleta. Bom, pessoal, então um beijinho de borboleta. Os meninos aqui também não sabem, né? Eles estão até meio receosos aqui. Olha, na verdade, eu sei um beijo de borboleta, só não sei como é que você vai mostrar aí. Não vou mostrar, na verdade eu vou mostrar agora. Beijo aí. Viu aí, Paty, como que é o beijo? Né? Os meninos aqui não viram, só vão ver quando assistir a edição final. Engraçadinho. Andréia Souza, daria para esclarecer a questão do apadrinhamento. Em qual espaço seria? André, então nós estamos amadurecendo a ideia, ok? Legal pela sua ideia. Nós fazemos ideia. Não sabemos. O Lusco é um profissional. Porque tem várias plataformas, tem através do próprio YouTube. Assim, nós estamos tentando sentir, né, como que vai ser isso aí. Orando muito, né? Porque não é algo profissional, não é nada, algo que... Não é um negócio, né? Na verdade é só uma para promover mais o canal. Promover mais o canal, e o conteúdo também não é um conteúdo nosso, né? Porque é o seguinte, eu vou dizer já. A gente pegou dinheiro, o Lúcio pegou... A gente investe do nosso bolso, né? Pegou dinheiro do bolso para divulgar, para expandir, vamos dizer assim. Teve, em uma semana, né? Teve
acho que 3 vezes mais views. Aumentou 3 vezes, ganhamos alguns inscritos. Ganhamos alguns inscritos e depois sem a grana. Sem uma promoção. Sem pagar pro YouTube não rolou. Né? Então... E a intenção é utilizar recurso para fazer com que o canal aberto, né, ele tenha uma projeção maior para atingir mais pessoas. Legal. O Prado Inox, né, que é o Michel, sobre a questão do apadrinhamento, super apoio também, podem contar comigo, com os recursos da Prado Inox Corporation. Nossa! Já fizemos o merchandise. Meu voto sim para o apadrinhamento, é lógico. Legal, Michel, obrigado pelo seu apoio. Isso, né, vai se realizar aí, se Deus quiser. Vamos amadurecendo, né, aprendendo sobre esse negócio. Queca Carvalho falando assim: boa noite, meninos, eu gosto muito das reflexões de vocês. Alexandre, não diminua você, me emociona, né? Ricardo, você também me ensina muito. Não tenho participado muito no grupo do WhatsApp, tô só observando por enquanto. Gosto muito de todos vocês, um abraço. Queca. E tem um subcomentário que eu lembro que eu estava lendo aqui, né, que o Vegetariano Consciência diz assim: eu também gosto muito deles todos, né? Vegetariano Consciência. Certamente Consciência. Legal. O Prado coloca aqui: aguardando a neve prometida em São Paulo, curtindo um dia de preguiça, acomodado no quentinho do meu lar. Nada mais me resta do que parafrasear Djavan: um dia frio, um lugar bom para assistir um vídeo. O pensamento lá em você, e sem Jesus eu não vivo. Gente, isso é intertextualidade. Lá vai o estudo. Pessoal, estamos na sessão leitura dos comentários. É um texto que está fazendo um diálogo com outro texto. Isso é bifocalidade na modalidade intertextualidade, porque está materializado no texto. PS, Richard, você me envergonhou em público expondo meu voto. Vou processar o canal e ficar rico. Só se os padrinhos começarem a pagar o processo do canal. Então ele paga, o Michel faz o apadrinhamento, depois pega o apadrinhamento de volta. Dele de volta. No processo, o canal é do Ricardo, tá? Eu tô de boa. A Hilda Pinheiro diz assim: Silva, né? Já registrando nossa presença nessa dinâmica versão da Escola Sabatina, valeu. Já ganhei até uma Bíblia de estudo graças ao que eu aprendi com vocês. Uia! Que legal! Né? Orando por vocês, que são demais. O Ian, que estuda jornalismo, bate muitas palmas quando vocês mandam um abraço para ele. Então, palmas pro Ian. Vamos bater palmas pro Ian. Muito obrigado, né, por você sempre curtir o conteúdo e por você, assim, mais do que curtir, né? Eu sei que você gosta demais. Que legal! E é um prazer, né? Nós podemos alegrar, poder contribuir, né, para a sua alegria aí também. Rogério Bartolomeu, comentários excelentes, como sempre, sobre a cerne da questão. A lição da Escola Sabatina, excelente, amados. Quanto a ideologias, tenho por princípio... Opa, deixa eu cliquei aqui. Tenho por princípio que estas, seja em qual direção for, invariavelmente converge a perseguir aqueles que buscam a verdadeira fé e em toda a história sempre, repito, sempre, tirar a vida de pessoas inocentes, como infelizmente ainda acontece, e a menina é quem tem menos culpa. Muito triste. Ora vem, Senhor Jesus. Abraço, parabéns. Valeu, Rogério. E é isso aí, abraço. Tem mais um comentário? O meu, que você vai votar lá, eu vou ter que dar uma lidinha. Tá, a sua resposta sobre o texto que... rapidinho, também é comentário. Tá aqui, eu pulei o texto do Êxodo? Isso, gente, aqui. É o seguinte, presta pra mim aqui, porque... Seguinte, o Alexandre fez um comentário... Citando o Êxodo, né? Citando o Êxodo 21:2. A questão do aborto, se a Bíblia aprova aborto. Isso, daí teve um rapaz lá que ele trouxe um artigo... Um questionamento muito bom dele, inclusive. Sim, legal. Não, mas ele colocou só porque ele queria realmente saber, estava... existe uma questão dessa interpretação de Êxodo 22:2. Eu vou ler aqui para vocês, gente. É o seguinte, ó, essa passagem ganhou curiosidade do público em razão da violência acontecida pela garota de 10 anos. Então faremos uma breve análise, porque em Êxodo está em português a palavra aborto. Necessariamente lá no texto não está, ok, mas não é mais complicado do que possa parecer. Só um adendo antes de começar a explicação já, né, Ricardo? Mesmo que esteja escrito a palavra aborto, não significa que se justifique a prática gratuita do aborto. Apenas como método contraceptivo. Apenas que se estabelece uma hierarquia em que a vida da mãe tem preferências para a vida do filho. Eu vou chegar lá, vamos lá. Daí o que acontece, gente? O que fala lá? Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, veat-seu e ela derrar. Porém, se não houver morte, certamente será
multado conforme lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. O raciocínio que o Alexandre estabeleceu foi que existe uma gradação: proteger a vida da mãe e proteger a vida do feto. Ele não utilizou essa passagem para justificar aborto como um método contraceptivo ou para dizer que Deus fique feliz com o aborto ou qualquer cristão deva alguma, ficar por favor, defendendo o aborto como método contraceptivo. Não é o caso. Aí o que acontece? Muitos vídeos, artigos escritos, acho que inclusive um artigo no site do Michelson Borges, o Leandro Quadros falando sobre, mas não falando propriamente sobre o hebraico, mas teve acho que não me lembro quem que deu a sua interpretação. O que eu vou fazer? É complicado interpretar, gente. A gente faz, o intérprete, ele faz opções interpretativas, ele faz escolhas. Então vamos lá. Não tem autor para perguntar, né? Isso, o cara não está lá, mas vamos lá. Ele até tem um autor, vou falar sobre a autoria hoje, que é o Espírito, que é Deus, mas vamos falar sobre isso hoje. Então o que acontece? A expressão Veiatseu, ela vem da raiz Yatsá. No Gênesis, lá em Gênesis, quando fala de Jacó e Esaú, fala que utiliza a expressão Yatsá para falar que Jacó saiu depois de Esaú, pego pelo calcanhar. Só que Yatsá pode significar sair. E alguns falam, bom, se significa sair, então isso daqui não é um aborto acidental. É um parto prematuro. Só que não para por aí, gente. Yatsá pode significar ir-se, ir embora, partir, deixar ou cumprir o seu dever. Agora você tem Nossa, o celular está vivo, Lúcio. Ele desliga a cada 30 segundos. Agora, vamos ver. Só que tem uma outra palavra logo em seguida, que é Ie-ladei-ha, que ela pode ter duas raízes. E aqui que está o problema maior. Escritas com um Yod, um Lamed e um Dalet. Que pode ser Ialod, que significa parir, dar à luz ou procriar, e Ieled, que significa criança ou menino. Então, se a gente pega o Ieled, vamos lá, então Ieled, criança ou menino, nós vemos o quê? Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de sair a criança, aí leva a questão da interpretação do nascimento prematuro. Se alguns homens pelejarem e ferirem a mulher grávida e forem causa de ir embora a criança, aborto acidental. Se alguns homens pelejarem e ferirem a mulher grávida e forem causa de deixar a criança. Ou perder a criança. Isso. Aí se alguns homens pelejarem e ferirem a mulher grávida e cumprir a missão da criança. Pode ser nascer ou pode ser o aborto espontâneo. Mas aqui é que está o pulo do gato e o grande problema. A outra raiz possível que serve para as mesmas letras é Yalod, que significa parir, procriar ou dar à luz. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de deixar de dar à luz. Se alguns homens pelejarem e ferirem a mulher e forem causa de ir embora o ato de procriar, aborto acidental. Se alguns homens pelejarem e ferirem a mulher e forem causa de ir-se o parto, ou a procriação, ou o aborto. Se alguns homens pelejarem e ferirem a mulher e forem causa de cumprir o ato de dar à luz. Pode ser pode ser um nascimento prematuro. Ocorre que os tradutores da Sociedade Bíblica Brasileira optaram pela utilizar a expressão aborto em equivalência dinâmica, entendendo que a raiz mais provável seria Ialod, ou seja, deixar de dar à luz. Uma notinha de rodapé ainda, para a tradição judaica. Ao contrário da tradição cristã, a vida começa no momento do nascimento, não no momento da concepção. Não estou falando que eu concorde com isso, mas para o judeu a vida começa depois do nascimento. Então até 9 meses, se não nasceu, não está vivo. Tá. Esse comentário, que está destacado aqui no vídeo 9, ok, pessoal? Se vocês quiserem acompanhar essa resposta do Ricardo, está lá todo detalhado. Então, obrigado pelo comentário que originou esse comentário, viu, pessoal? Bom, avançando então agora na nossa doxologia, nós vemos aqui que toda vez o Ricardo traz aqui uma imagem
né, uma pictografia, um gatilho que vai disparar uma discussão lá no grupo Família Entre Linhas, Religião e Política. Se você quiser fazer parte desse grupo, o link está aqui. Se você quiser fazer parte dos grupos da Família Entre Linhas 1 e 2, onde eles trocam material sobre escola sabatina e material de livros religiosos. E se você quiser só receber coisas do canal, tem uma Família Entre Linhas admin, que você também pode acessar aqui. Os slides estão aqui também e aí outras informações do canal. E se você quiser pular isso daqui, você está capitulado, você pode pular. Inclusive teve uma pessoa que não gostou muito da última provocação e eu disse para ela, olha, o vídeo está capitulado, é só você pular direto para a ponta da linha. Legal, né? Lembrando que a capitulação só ocorre depois que a user termina, que é depois que o vídeo é lançado. Então, talvez quando você está assistindo esse vídeo, a capitulação ainda não está disponível na sua ferramenta, mas daqui umas horas, um dia no máximo, já vai estar. Ou puxa com o dedo, né? Até sumir a imagenzinha aqui do fundo. Beleza, pessoal? Então agora é com vocês a imagem de provocação desta semana. Bom, gente, por talvez não coincidência, né? Sempre tem alguma coisa ligada à notícia da semana. Nós estamos utilizando charge e estamos utilizando técnicas de interpretação. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem os qualisígnios e sinsígnios. A gente nota na figura qual é a cor predominante. Cor predominante são cores sombrias, ó, cinza, aqui ó, preto e branco. De cara você já analisa qual é o tema, né, gente? Qual é a situação concreta que esta figura está tentando retratar. O que aconteceu? Uma deputada, ela foi, deputada federal, ela foi acusada, né? E a polícia apresentou algumas provas de que ela teria sido mandante do assassinato do marido dela. Tem outras situações, se o Alexandre quiser comentar, sobre os outros detalhes, sobre o tema dessa figura, sobre a história? Não tem muito o que dizer, né? Basicamente, a deputada ela tinha uma ação social, cuidou de várias crianças, adotou várias crianças, né? Se tornou tão famosa que fizeram um filme sobre a vida dela, se tornou um ícone no meio evangélico, especialmente nas igrejas pentecostais. E depois foi descoberto que tinha mais coisa dentro daquela família ali, não era uma ação social tão séria assim, tão idônea, tinha muito problema, muito envolvimento com criminalidade, com crime organizado e milícia. E, inclusive, ela se casou com das crianças adotadas por ela depois. Isso, inclusive, nos enunciados textuais aqui já demonstra isso. Dá uma lidinha para nós, Alexandre. Não se opera o milagre do poder, do dinheiro e da fama sem sacrifício. Isso, espera um pouquinho. Aqui, gente, nós temos uma bifocalidade. Por quê? Isso daqui é uma paródia. Isso aqui é ironia. Sim. Ela, no caso, é uma pastora, uma bispa, coisa e tal. O que você espera dela que ela diga? É que se opera o milagre pelo poder de Jesus Cristo. Só que aqui é feita uma parábola, uma paródia. Não se opera milagre do poder, do dinheiro e da fama sem o sacrifício. Mas aqui no caso é um sacrifício humano, em razão do crime que ela está sendo acusada de ter cometido. Lê o próximo, Alexandre. Antes, ainda um aspecto interessante, se a gente for para a semiótica, é a fonte, né? A gente percebe que a fonte que é usada aqui é uma fonte dramática, ela tem uma carga de um peso dramático, o formato do balão é interessante. Isso, e é também. Um formato quadrado irregular. Olha. Você vê que ele não é um quadrado certo, não é um círculo. Não é um balão também. Também não é um balão, mas é como se fosse um quadrado irregular, que provavelmente os cantos não são retos, né? O próximo. É praticamente como se fosse uma imagem de pesadelo, assim. Então essa cena toda ela é construída de forma a ser surreal, né? Sim. A própria cor dela azul, parecido os personagens azuis. Aquele personagem de zumbis, né? Sim. De criaturas sombrias, de criaturas demoníacas. Portanto, em nome do nosso Deus... Interessante essa disposição do texto, né? Nosso Deus. Então, está fazendo referência a uma ideia de que eles têm uma interpretação específica de Deus. E da nossa tradicional família de bem, manda bala filho. E aí o caso é que ela mandou e cooptou os filhos para que assassinassem esse senhor que era filho e esposo dela. Sim, gente. E ex-namorado de uma das filhas dela também.
Aqui é uma situação extremamente extrema não dá, né? É uma situação extrema, uma situação absurda onde alguém se apropria da palavra, porque parece que inclusive pegaram uma mensagem dela falando que ela não poderia se divorciar porque iria escandalizar o nome de Deus. Mas matar poderia, se realmente for comprovado que ela foi responsável por esse assassinato. Nós temos o que aqui? Uma apropriação indevida do discurso religioso para ganho pessoal, que parece também que ela está sendo acusada de que ela fez isso para que ela pudesse se apropriar dos recursos que eram dirigidos ao ministério que eles desempenhavam. Mas a gente pode sair dessa situação extrema, gente, e muitas vezes nós nos apropriamos do discurso religioso em situações não tão dramáticas, não tão sombrias e não tão tenebrosas, e nós desvirtuamos aquilo para o nosso bel prazer. Hoje nós vamos falar muito sobre a minha trilhinha ao final, inclusive, vai ser sobre a questão de a autoria do texto e como nós podemos identificar o autor criador do texto bíblico. Porque se por um acaso eu pego o texto bíblico, eu pego a mensagem bíblica e manuseio ao meu bel prazer, eu estou sendo o autor de uma outra Torá, de uma outra Bíblia, de uma outra instrução, de um outro evangelho. Então nós vamos ensinar técnicas para identificar o autor criador do texto e não fazer essa distorção da mensagem divina. Bom, pessoal, seguindo agora a nossa doxologia, lembrando que esse conteúdo, o produtor de conteúdo aqui produz para que vocês aproveitem o conteúdo, tá? Então coloque aí seu feedback sobre essa sessão, o tamanho dessa sessão, se está adicionando alguma coisa, né? Um inscrito chegou, não gostei, beleza. Então temos um negativo, agora falta os positivos, a ver se está sendo útil, se está trazendo algo para vocês. Se todo mundo falar que não gosta, provavelmente vai continuar tendo. Porque, como diz o outro, quem manda no canal, né? É o Ricardo. E ele decide. E a democracia não existe. Bom, mas agora... Beijos de luz. Só que agora vamos ficar sério, porque agora a gente vai chamar aqui o Alinhando as Doutrinas, o Marcos André. E como o Ricardo já verbalizou no último vídeo, né? Por isso que agora o Marcos vem. Depois eu já tenho. Vem com uma oração. E vamos entrar... Que agora começa a lição. Agora começa, sim, o Alinhando a Doutrina daqui a pouco. Beleza, pessoal? Então, já começa aí. Marcos, é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma semana pedimos a orientação do nosso Senhor antes de entrarmos no foco principal desse canal, que é o estudo da Palavra de Deus. Então, nós vamos orar como temos feito todas as semanas. Eu convido você para, se possível, orar junto comigo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, para que o Senhor nos fale através desse vídeo, através dos pensamentos e das ideias que vamos explorar aqui. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito opere em nós em todos os momentos para que tudo que dissermos seja para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos também perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito opere em tudo em nós, para que possamos, assim, entrar nesse terreno sagrado, certos de que estamos bem orientados por Ti. Nós te pedimos essas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. Nessa semana, o autor destaca a importância dos pequenos grupos para que cada um de nós tenha um envolvimento mais pessoal e mais radical na pregação do Evangelho, na missão de pregar o Evangelho. Mais pessoal porque cada um de nós pode desenvolver um método
que seja eficiente para atingir o grupo sobre o qual nós temos algum tipo de influência. O grupo ou os grupos, né? Nós temos relacionamentos na nossa família, com os nossos amigos do trabalho, com as pessoas da nossa faculdade, e assim nós sabemos qual é o melhor método para chegar até essas pessoas, coisa que a igreja tem uma certa dificuldade. A igreja é um pouco mais engessada para atingir grupos específicos, né? A igreja ela é mais genérica, faz uma programação mais para atingir todo mundo e às vezes não atinge as pessoas onde elas estão e nas necessidades, nos anseios delas. E nós então podemos desenvolver métodos que sejam pessoais para atingir esses grupos de pessoas. E também é um método radical, né? O pequeno grupo é um método radical. O que significa radical? A palavra radical ela tem origem na palavra raiz. E é radical porque nós estudamos na semana passada que tudo começou em pequenos grupos. O método patriarcal, que foi o método original usado por Deus no início, era um método onde cada casa era um ponto de influência, um ponto de pregação do evangelho, e cada líder daquela casa, ou cada patriarca, ele era um sacerdote. Então nós estamos fazendo um retorno ao método original, nós estamos voltando às veredas antigas. E é muito importante que a gente entenda isso para que a gente possa concluir essa obra da maneira que se começou. O objetivo de Deus é a restauração, o objetivo de Jesus é a restauração, né? Ele veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Nós temos a missão de levar o chamado, né? Porque existe o nosso chamado, que é aquele que Jesus faz, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, a nossa missão que Deus nos deu, né? E existe um chamado que nós devemos levar às pessoas. Qual é o chamado? É aquele chamado que nós encontramos lá em Mateus no capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse texto, Jesus Cristo faz um chamado, e nós precisamos entender muito bem esse chamado, porque quem leva esse chamado até as pessoas somos nós. Nós somos a voz de Cristo chamando as pessoas, convidando as pessoas. E nós também somos os membros do corpo de Cristo para aquelas pessoas que atendem esse chamado. Somos nós que vamos ser os braços de Cristo abraçando essas pessoas. Nós somos a mão de Cristo afagando, alimentando essas pessoas. Nós somos o olhar de Cristo, nós somos o sorriso de Cristo, os ouvidos de Cristo, para que essas pessoas tenham atenção. Então Jesus Cristo ele faz esse chamado a dois tipos de pessoas especificamente, ou a um tipo de pessoa com dois problemas específicos, os cansados e os sobrecarregados. Pessoas que estão cansadas. O que são essas pessoas cansadas? Pessoas que estão cansadas de ouvir não desse mundo. O mundo ele tem se tornado um lugar exclusivista. O que é o exclusivo? Exclusivo é quando você exclui outras pessoas. Então você forma o seu grupo se veste de uma maneira específica, o seu grupo tem posses específicas, o seu grupo tem um tipo de pensamento específico, e aí você exclui outras pessoas desse seu grupo. As pessoas que não pensam, não se vestem e não se comportam como você, elas são excluídas desse grupo. E isso acontece o tempo todo de várias maneiras. Então o mundo está dizendo não para as pessoas o tempo todo. Você vai a uma loja, a loja te diz não, aqui não. Olha só o preço, você nem pense em entrar aqui. Você vai a um restaurante, é a mesma coisa. Você vai fazer parte de um grupo, não, você pensa diferente da gente, você é lá do outro grupo. Você é de direita, é de esquerda, você é lá do outro, não pertence aqui esse nosso grupo. E é muito fácil as pessoas encontrarem logo um ponto de divergência e excluírem a pessoa. Então, a pessoa que está vindo a Jesus, ela é uma pessoa que está cansada de ser excluída, cansada de receber não. E agora nós temos que reverter isso, nós temos que ser inclusivos. Nós temos que receber essa pessoa com um sorriso, nós temos que entender, fazer com que ela entenda que ela é aceita na presença de Jesus e para que ela entenda que seja aceita na presença de Jesus, no primeiro momento, ela tem que se entender aceita por nós, no nosso ambiente, no nosso meio. O pequeno grupo é muito importante nesse processo, porque o pequeno grupo dá um atendimento pessoal,
olha para a pessoa e entende os anseios, porque são poucas pessoas, todo mundo tem a oportunidade de conversar, de falar, de ser ouvido, e isso é muito importante. Existe também o grupo dos sobrecarregados. Quem são os sobrecarregados? O mundo, ele sobrecarrega a gente. Você conhece alguém que já tenha ganhado dinheiro suficiente, alguém que já tenha estudado o suficiente, alguém que já tenha atingido o número de seguidores ou de curtidas suficientes na rede social? Não. Sempre tem patamares para você alcançar. Você tem que fazer faculdade, você tem que fazer mestrado, doutorado, enfim, não tem fim. O mundo te impõe cargas que você não pode suportar. A palavra sobrecarga é isso, é uma carga acima daquilo que você pode suportar. E quando Jesus Cristo faz esse convite a esses dois tipos de pessoas, ele faz 3 convites. Ele diz: vinde, tomai e aprendei. O primeiro passo que ele tem, que ele chama, é o vinde. Vem até mim. E é isso que nós temos que fazer, ser acolhedores. Venha, participe conosco, se inclua aqui conosco. E as pessoas precisam e buscam ser incluídas. É isso que nós precisamos fazer. O tomai é algo que nós estamos oferecendo, que Deus está oferecendo de graça para as pessoas. Então, as pessoas, qual é a maior sobrecarga que nós todos temos, né? As pessoas estão sobrecarregadas das coisas desse mundo, mas qual é a sobrecarga maior que nós temos? O que significa sobrecarregado? Está com a carga além do que nós podemos suportar. Está com a carga superior ao que nós podemos suportar. A luta contra o pecado é essa. Quando nós tentamos melhorar pelos nossos próprios métodos, como pelos nossos próprios meios, como nós tentamos alcançar o perdão pelos nossos próprios meios. Então, quando alguém está sobrecarregado pelos pecados, sobrecarregado por esse mundo, e nós fazemos ela entender que ela é aceita, que ela é recebida e que Cristo já pagou o preço por ela, é um alívio. Eu sei disso porque muitas vezes, quando eu estava dando estudo bíblico, as pessoas diziam: mas eu sou perdoado assim. E as pessoas ficam aliviadas, as pessoas se sentem aliviadas. E o tomai que Jesus Cristo faz é isso, toma posse disso. O jugo, eu não sei como se chama na sua região, mas aqui na minha região nós chamamos de canga, que é um pedaço de madeira que ata 2 bois, 2 animais. Para que serve esse jugo? Ele serve para que um animal mais experiente conduza um animal menos experiente. Quando nós colocamos o jugo sobre nosso pescoço e sobre o pescoço de Jesus, nós caminhamos junto com Jesus, que tem toda experiência, que pode nos conduzir. E o papel daquele animal que é treinado inicialmente, do novato ali, é depois ele se tornar um treinador para outro animal inexperiente. E esse é o papel do pequeno grupo, e é também o papel da igreja. Quando nós encontramos pessoas que estão caminhando junto conosco, que já passaram pelos problemas que nós estamos passando e nos conduzem para que a gente possa burlar aqueles problemas e passar por aqueles problemas de uma maneira mais fácil. E também um outro papel desse jugo, ou dessa canga, né, é que ela divide a força. Então nós entendemos que o papel da igreja é pegar as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas e dizer assim: eu te ajudo, eu te auxilio, eu levo a carga junto com você. E nós temos que nos lembrar que, na verdade, quem faz isso é Jesus. Ele fala assim: vem, toma o meu jugo. E então nós estamos dividindo os nossos problemas, as nossas dificuldades com alguém que é onipotente, com alguém que pode levar todas as cargas e ainda assim não se cansar. Então nós estamos dividindo a nossa carga com alguém onipotente. E, para finalizar, Jesus Cristo diz assim: aprendei de mim, entenda quem eu sou. E isso vem com a apresentação pessoal de Jesus. Ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração. O nosso papel nesse mundo é esse, é de ser manso e humilde de coração, aceitar as pessoas com humildade, com mansidão, receber as pessoas que estão carentes e necessitadas de ser acolhidas e de ter as suas cargas aliviadas.
Nós precisamos entender que esse é o nosso papel. Nosso papel não é de ficar empurrando verdades na cabeça das pessoas, ou goela abaixo das pessoas. O nosso papel não é o papel de mostrar superioridade, de mostrar que temos algo a oferecer para as pessoas. Não, é um papel de ser compassivo. O que é compassivo? Eu sempre gosto muito do que significam as palavras. Compassivo é dar passos com, é caminhar juntos. É ir junto com a pessoa, é estar levando as pessoas. Nosso papel nesse mundo é servir. Às vezes nós pensamos que Deus nos chamou, né, para sermos superiores a outras pessoas, porque Ele nos deu muito conhecimento da Sua palavra, Ele tem nos aberto o horizonte para entendermos a Sua palavra, mas na verdade o nosso papel é sermos compassivos, caminhar junto com as pessoas. O apóstolo Paulo diz assim: eu tenho para mim que Deus nos colocou, nós, os apóstolos, em último lugar. Nós somos os últimos dos homens. Então, é isso que é o nosso papel. Se nós somos chamados para estarmos com Cristo, para participarmos com Cristo dessa missão, o nosso papel é sermos os últimos, é servirmos a todos, é conduzirmos a todos nas suas necessidades até Jesus Cristo. Eu não sei se hoje eu fiz uma entrelinha ou se eu fiz um Alinhando as Doutrinas, que está mais para entrelinhas. Mas, dada a importância do tema do pequeno grupo, eu achei que foi relevante eu falar sobre isso hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu volto daqui a pouco com as perguntas para discussão e no final para a oração. Então agora você vai aí com o Ricardo Alexandre e o Lúcio lá em Campo Mourão. E eu volto daqui a pouco. Bom estudo a todos. Valeu, Marcos. Então, iniciando agora, pessoal, na ponta da linha. Aqui na lição de sábado, né, nós temos como título um modo emocionante de se envolver. Na ponta da linha de sábado, Ricardo. 3 pontinhos. Primeiro ponto que o Mark Finney fala. Ele vai trazer uma alegoria para você. Ele vai falar do exercício físico. Vai falar de musculação, academia, alguma coisa assim, né, gente? Que ele fala que o ser humano precisa de um sistema de apoio. Então, vamos dizer, quem nunca pagou academia e nunca foi? Tá, mas... Foi a primeira semana. Aí que tá, com um sistema de apoio, os colegas, vamos lá. Então, aí fica mais fácil de você passar por esse suplício que é a malhação. Ele vai falar o seguinte, que a motivação do grupo, né? E que Deus nos criou como seres sociais, como pessoas que precisam desta união. Aí o segundo ponto é o seguinte, ele fala que o pequeno grupo é um método bíblico. Isso. Assim como a academia, né, alegoricamente falando, mas ele serve para nós ficarmos mais fortes na fé, não no músculo propriamente. Ficarmos mais fortes na mente, aumentar o conhecimento. Isso. Espiritualmente, né, uma vida em oração, em comunhão, em conjunto com a comunidade, e para habilitar o bom testemunho. E o terceiro e último ponto, ele fala o seguinte, que este método consiste em um compartilhamento de lideranças, e que existem exemplos na Torá, na instrução. Quais são esses? Daí ele vai citar alguns. A questão da Trindade, a questão de Moisés e o conselho de Jetro, que nós vamos falar mais para frente, Jesus e os discípulos, e Paulo em suas viagens, que ele sempre viajava em pequenos grupos. E aliás, nós já falamos em outros vídeos, isso era uma prática comum naquela época, para dividir tarefas, para viajar. Dividir a carga. Um cozinhava, um levava, cada um, as suas habilidades eram aproveitadas naquele acampamento errante, vamos dizer assim. Pronto, já terminou a ponta da linha da semana inteira e agora a gente pode ir para as entrelinhas, né? Não, mas tem mais a ponta da linha aqui. No domingo, pessoal, tem como tema pequenos grupos, uma ideia divina, na ponta da linha de domingo. Bom, ele vai pegar Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus céus e a terra. Mas o que ele vai querer pegar é Veru Elohim merahefet aferei hamai, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele vai querer dizer o quê? Que
o Messias está aí, nesse trecho do Gênesis, nós vemos Cristo aí, porque Cristo é o Verbo. Então, Bereshit bara, no princípio criou Deus. Então, ele identifica aí com a interpretação, vamos dizer assim, utilizando o método Rashi, de comparação de textos, nós vamos lá com João, nós identificamos o Messias aí também. Nós vemos Elohim, Deus, e nós vemos o Espírito parando sobre as águas. O Mark Philly vai querer dizer que isso daqui já é o pequeno grupo criador, mais ou menos assim. Ele criou essa alegoria, vamos dizer assim. Depois ele vai pegar e vai para Hebreus. Hebreus também no capítulo 1, versículo 1 e 2. Onde Deus falou pelo Filho, dizendo que ele era o herdeiro de tudo e que ele era expressa imagem de sua pessoa. Isso lá no versículo 3. Depois ele vai transitar, gente, por Efésios, no capítulo 3, que fala o seguinte: demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério de Cristo, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Perceba aqui de novo o método Pardes, perceba o Mark Philly utilizando o Drash. Drash é o quê? Você transita entre livros, entre capítulos, entre mensagens de versículos. Mark Philly usando o Drash aqui para exemplificar Trindade e, alegoricamente, olha ele utilizando um sode aqui, o oculto. Ele fala que aqui no texto nós temos um significado oculto, um pequeno grupo. Mas vamos lá, ele continua dizendo o seguinte, ele continua com a alegoria. Uma alegoria que ela é interrompida. Ele primeiro fala que o pai seria o mestre planejador, o arquiteto, que o filho o agente da criação, e já citou duas passagens, utilizando o método Pardes, o Drash, né, em harmonia com o espírito. Só que ele vai falar, bom, o pai é o arquiteto, o filho é o agente. É o quê? É o mestre de obras? Ele acabou se contendo na alegoria dele. Mas essas alegorias, eu acho que elas são, ao mesmo tempo que elas trazem um complicador, mas elas são necessárias, porque nós precisamos humanos, né? Nós somos humanos, nós precisamos descrever o eterno, que é um ente quase que inalcançável em sua essência, com uma linguagem infinita. E às vezes a gente cria alguns complicadores, mas nessa facilitação. Mas é só não analisar isso como doutrina ou dogma. Sim. Segundo ponto, ele fala que os pequenos grupos, repete a questão de uma ideia divina, fala que a Trindade foi o primeiro pequeno grupo, um pequeno grupo que atua na história da salvação. Ele vai citar João 10:17, que fala o seguinte: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do Pai. Ele vai transitar no Drash ainda, e depois vai para Romanos 8:11, que vai aparentemente trazer uma informação diferente. Que no primeiro aqui em João, a impressão dada é o quê? Que o próprio Yoshua, que ele dá a vida e ele ressuscita. Ou seja, ele próprio doa a vida e ele próprio toma a vida de volta. Agora, em Romanos 8:11, a gente vê aparentemente uma ideia que seria contraditória. Veja bem. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habitar em vós, aquele que entre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que vos habitará. Então nós vemos aqui quem que ressuscita Jesus? O Espírito. O Espírito. Agora, é Deus, pela letra. que é Jesus. Agora, seguindo, depois Coríntios 15:15, nós vemos que Deus ressuscitou a Cristo. Note, quando nós nos deparamos com informações aparentemente contraditórias, nós precisamos achar um princípio unificador.
Qual é esse princípio unificador? Nota aqui em João, gente. Este mandamento recebi do Pai. Então, nesse versículo, não fala que só Jesus. Não. Se ele recebeu esse mandamento do Pai, o Pai, de certa forma, através do mandamento, também ressuscitou a Jesus. Note aqui, gente. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo. Então, é o Espírito do Pai. Então, quem ressuscitou a Cristo? Pai, Filho, Espírito. É uma coisa difícil para a gente entender, que a gente precisa entender que Trindade tem uma descrição finita de um ser infinito, inalcançável, inatingível. Se a gente não reconhece esta porção inalcançável de compreensão da natureza divina, nós vamos ter muitos problemas. Esse tipo de confusão é porque a nossa linguagem encontra limites. Barreiras que não conseguem. Barreiras. E volto a afirmar aquilo que eu já falei muitas outras vezes. Produzir uma ontologia do divino é um ato de suprema presunção. A gente não tem como fazer uma ontologia do divino. Seguindo, gente. Então vamos lá. O Pai deu o mandamento. Isso conecta, gente. Deu o mandamento. O Pai deu o mandamento para o Filho pelo Espírito. Então esse é o princípio unificador, certo? Isso conecta com o ensinamento do apóstolo Paulo quando fala de nós. Que nós precisamos de uma Torá do Espírito inscrita no coração. Então este mandamento de dar a vida e retirar foi dado pelo Pai ao Filho através do Espírito. Certo? Último ponto. Nada mais importante para Deus do que a salvação. E isto deve ser o objetivo do pequeno grupo, que também deve buscar a salvação. No pequeno grupo nós devemos ajudar a nós mesmos, obviamente, em crescer espiritualmente e em conhecimento, mas também devemos ajudar os outros, ganhando mais pessoas para Cristo. Legal, pessoal. Agora, na segunda-feira aqui, nós temos como tema os pequenos grupos nas Escrituras. Na ponta da linha, ainda o Ricardo. Vamos lá. Segunda-feira. Primeiro ponto. A Bíblia, de novo, ele vai falar que ela traz exemplos de pequeno grupo. Os grupos são bíblicos, então a Bíblia traz. O objetivo desse pequeno grupo, ele vai falar que é oportunizar o compartilhamento de responsabilidades. E também a divisão dos dons, compartilhamento dos dons que o Espírito distribui para as pessoas como lhe apraz. E ele vai citar Shemot, ele vai citar o Êxodo, e vai falar do conselho de Jetro a Moisés. Moisés é responsável por milhares, quem sabe até mais de milhões de pessoas. Imagine a quantidade de pequenos conflitos e pequenos problemas e pequenas necessidades que o povo tinha, que o povo tinha que deviam ser supridas. Existia o quê? Um único homem lá para liderar isto. Então Jetro deu um conselho que dividisse em pequenos grupos para a resolução de problemas, para que houvesse um lugar de comunhão. Delmarque Filho ele vai dizer o seguinte, gente, que esse grupo de 10, e que nós devemos imitar isso, era para a solução de pequenos problemas, mas também era um lugar de comunhão, onde a vida espiritual era alimentada, era nutrida, onde uns poderiam auxiliar os outros nesses pequenos conflitos e, obviamente, facilitar o crescimento espiritual. Se você parar para pensar, rolou uma forçada de barra aí do Finley, né? Por quê? Nesse texto não fala especificamente que eram grupos de oração e de devoção pessoal. O que dá de subentender da fala do Finley? Que essas lideranças, como lideranças tribais, eram lideranças familiares também. Provavelmente esses núcleos de 10, de 50 tinham uma divisão, uma estruturação familiar. Era uma sociedade muito patriarcal, essa figura de juiz era o pai, era o primogênito, era o mais velho.
E, como ainda não tinha se institucionalizado o sacerdócio na tribo de Levi, o sistema sacrificial, antes da construção do tabernáculo do deserto ainda, né? O sistema sacrificial ele acontecia pela figura do primogênito. Então dá de pensar assim que era esse chefe religioso que fazia o sacerdócio em torno de quem girava a religiosidade familiar. Agora o texto não diz especialmente, literalmente isso. Então vamos lá, gente. Eu vou utilizar aqui, vou fazer duas coisas. Primeiro, depois eu vou utilizar a questão da linguística, do dialogismo, mas antes eu vou utilizar a questão jurídica. A questão das lacunas do texto. Um dos princípios que preenche as lacunas do texto, ou seja, os espaços vazios na lei, é a analogia e a interpretação analógica. Então o que o Mark Feeling ele estaria fazendo aqui com o texto? Ele estaria fazendo uma interpretação analógica ou uma analogia. Qual que é a diferença da interpretação analógica? A interpretação analógica é quando o texto ele dá o link para você fazer essa analogia. E a analogia é quando o texto não dá o link. O que o Alexandre estaria falando aqui é que o texto não dá o link, então ele estaria utilizando analogia. O sentido da palavra, gente, de acordo com o dialogismo, ele reflete uma realidade e o Alexandre, no discurso dele, estava analisando reflexo. E o Mark Feeling, ele está utilizando o fenômeno da refração. Quando o enunciado é dito, tem aquilo que eu reflito, mas tem aquilo que eu refrato, que é aquilo que amplia. Então, Mark Feeling amplia o sentido, ele refrata o sentido do enunciado, conectando aquilo que aconteceu, aquilo que nós identificamos no enunciado do texto, com aquilo que acontece hoje. Pequeno grupo. Dialogismo também é análise de enunciado que se conectam passado, presente e futuro. Então ele faz o quê? Ele refrata o sentido daquele texto que ele é historicamente determinado, que ele tem toda uma construção reflexiva que o Alexandre estava desenvolvendo, mas ele refrata, ele amplia. E fez o que o Mark Feeling fez. Ele ampliou o sentido do texto. Ok, essa refração pode ser segmentada? Posso refratar somente uma partícula do... Pode. E refração, gente, muitas vezes também, ela está acontecendo aqui agora. Refração também é aprendizado. Então, quando você coloca uma coisa na sua cabeça, você conecta na sua... O Lúcio usa muito isso nas suas redes neurais. Essas redes neurais. E você amplia o sentido. Agora vamos para o último ponto da segunda-feira. O propósito. O Mark Feeling vai falar o que, gente? O propósito eu já falei, né? Resolução de problemas, tudo. Agora o segundo ponto é o seguinte, que o tamanho ideal para um pequeno grupo é de 6 a 12 pessoas. Ele vai citar o exemplo de Moisés e de Jesus. O propósito de Jesus era preparar espiritualmente, sob o ponto de vista prático, aquele pequeno grupo dos discípulos para a missão de pregar o Evangelho. E o último ponto é o seguinte, gente, que vendo como Jesus atuava, eles cresceram em comunhão com Cristo e aprenderam a utilizar os seus dons no Evangelho, na evangelização, na pregação do Evangelho. Pessoal, a gente gosta mesmo de analisar, gosta de falar, né? Se deixar, vamos colocando mais quadros aqui no vídeo. Na terça-feira, avançando, o tema é Organizados para Servir. Na ponta da linha, agora, o Alexandre. Vou tentar ser breve, pessoal, até para a gente ganhar tempo para as entrelinhas depois. Na terça-feira, ele vai usar como texto base o texto de 1 Coríntios 12, que fala basicamente que existem muitos membros, mas um só corpo. E uma cabeça que é Cristo. Então, qual que é a ideia? Os pequenos grupos, eles são um espaço de desenvolvimento de talentos. É um espaço de crescimento espiritual. E é um espaço em que a gente se torna mais apto e mais capaz para desempenhar uma função como um membro desse corpo. Legal. E como sendo um corpo, existem diferentes partes, né? Então, até a unhinha do dedo tem o seu papel e, às vezes, não sabe o espírito de profecia de cor. Bom, avançando agora, na quarta-feira temos aqui os pequenos grupos do Novo Testamento. Na ponta da linha, Ricardo. Alexandre. Legal.
O texto base para a lição de quarta vai ser Atos 18, 1 a 5 e Atos 20, 1 a 4. Basicamente aqui a gente percebe que Paulo estabelecia vínculos e criava grupos. Paulo está sempre visitando alguém, na casa de alguém, escrevendo uma carta para alguém ir até ele, e indo viajar para algum lugar com mais um grupo junto. Então Paulo estava sempre em grupo, a ação é coletiva. E o ambiente principal de vivência do cristianismo era o ambiente familiar e doméstico. Embora eles fossem na sinagoga, Paulo geralmente ia na sinagoga para arrazoar com os judeus sobre a Escritura, para fazer o processo de pregação e para incomodar os judeus mesmo, para desestruturar e para pregar o Evangelho. Ele ia na sinagoga. Mas o espaço de vivência da religiosidade era o espaço doméstico, era o espaço central no cristianismo no primeiro século. Legal. Nós vamos ver mais sobre isso, né, sobre a questão sociológica dos pequenos grupos. Na quinta-feira, então, nós temos aqui a dinâmica dos pequenos grupos. Na ponta da linha, Alexandre. E agora aqui a gente tem vários textos de Atos que vão apontar sobre como no cristianismo primitivo e como funcionavam esses grupos familiares a que eu referi no Paulo, né? Eles oravam juntos, eles intercediam uns pelos outros, eles se apoiavam, eles estavam juntos no partir do pão e eles se ocupavam de salvar pessoas. Então a dinâmica do pequeno grupo é uma dinâmica de fortalecimento mútuo, é uma dinâmica de apoio e é uma dinâmica que objetiva salvar pessoas. Legal, encerrando na ponta da linha, agora nós temos as perguntas para discussão. Quem tem a lição da Escola Sabatina são as perguntas que estão aí no dia de sexta-feira. Quem sempre traz para nós essas perguntas é o Marcos André, então esse é o segundo Marcos. É com você, Marcos. Olá, amigos, chegamos à parte de sexta-feira e temos aqui algumas perguntas para que a gente possa fazer aquela aplicação prática da lição, daquilo que aprendemos na lição, né? Quais são os elementos essenciais? Pergunta número 1. Quais são os elementos? A pergunta número 1 tem 3 perguntas, né? A pergunta: quais são os elementos essenciais do pequeno grupo? Aí já me preocupa, porque o pequeno grupo ele não precisa ter elementos. O pequeno grupo ele tem que se formatar de acordo com o público que você quer atingir, com as pessoas que você está trabalhando por elas. Então, se você vai fazer um grupo para o futebol, é um formato. Se você vai fazer um grupo para as pessoas que estão na sua faculdade, para a sua família, cada grupo ele tem um formato diferente. Se é para jovem, se é para pessoas mais idosas, os formatos são diferentes, né? Inclusive, tem se discutido muito sobre formatos de pequeno grupo. Antigamente, você chegava, falava de Bíblia, fazia oração, depois no final tinha um lanche. Hoje já se diz que a melhor opção é quando chegar, serve o lanche, que as pessoas já começam a se soltar, começam a socializar, e ali o pequeno grupo já está acontecendo, né? Então, se tem algum elemento essencial, o grupo tem que ser evangelístico. O grupo precisa levar o evangelho para a comunidade, para as pessoas que estão ali, né? Se você monta um pequeno grupo só para falar do futebol, só para falar da faculdade, só falar do trabalho, e no final não tem um propósito evangelístico, ele pode até começar assim, mas você tem que ter uma meta, que é a meta evangelística, né? Em quais atividades um pequeno grupo pode se envolver? Aí são diversos, né? São infinitos, na verdade, né? Se você tem um grupo de amigos que quer fazer caridade, você pode fazer o link delas com pessoas necessitadas. Se você tem pessoas emocionalmente abaladas, você pode montar um grupo onde as pessoas falem, troquem ideias e tal. E você monta de uma forma ali, talvez uma pessoa, talvez leve um pastor, um psicólogo da igreja, né? E como ele pode ajudar pessoas a desenvolver os seus dons. O legal do pequeno grupo é isso, né? A pessoa chegou hoje no pequeno grupo com várias ideias aí do mundo, né? Que ela traz da cabeça dela lá do mundo, e ela já pode opinar ali, já pode se expressar, falar o que ela pensa, e isso é muito legal, né? Então a pessoa já vai desenvolvendo. Quem gosta de cantar, né? Às vezes, até o pequeno grupo pode ser até desse formato. Tem um grupo de pessoas que gostam de cantar, se reúne, vamos ensaiar, vamos lá, você leva teu violão e tal, e a gente começa a fazer o grupo, né? Então isso é muito legal no pequeno grupo, que todas as pessoas têm a oportunidade de falar, de se expressar e ali se desenvolvem os seus talentos, né? Pergunta número 2. Por que é tão importante que os pequenos grupos mantenham o foco na missão, embora possam nutrir e apoiar os membros da igreja, né? Então aquele pequeno grupo que só vai membro da igreja tem sua validade, né? Pode ser um grupo de oração, mas o foco do pequeno grupo é missão, não tem jeito, né? Porque um grupo
Porque um pequeno grupo deve sempre se manter ligado à igreja local. Isso é importante. É na igreja que você se nutre espiritualmente, é na igreja que você encontra pessoas que vão te fortalecer nos princípios corretos. É na igreja que você vai encontrar pessoas que estão caminhando na mesma direção que você. Quando nós andamos pelo mundo, parece que a gente é maluco. Se a gente se desliga da igreja, a gente vai começar a se sentir maluco, porque a gente não come o que as pessoas comem, a gente não veste o que as pessoas vestem, a gente não fala como as pessoas falam, a gente tem hábitos totalmente diferentes. Eu conheço pessoas que são muito evangelistas, que levam o evangelho para as pessoas, estão sempre levando oração para as pessoas e tal, mas que não tem muito vínculo com a igreja, e chega um momento que elas começam a questionar a igreja, começam a questionar parâmetros bíblicos que a igreja adota. Isso é muito comum. Eu já cheguei a questionar por que a gente tem que ter uma igreja grande, uma igreja que é custosa, uma igreja que dá muitos problemas, que a gente precisa, às vezes, gastar muito tempo resolvendo o problema da igreja, tempo poderia ser gasto na pregação do evangelho. Aí uma pessoa muito sábia, uma esposa de um pastor, me falou assim: esse foi o formato que Deus escolheu para trabalhar nos últimos tempos. Então, Deus... Ele planejou a igreja, ele não erra. Se ele deixou a igreja dessa forma que ela é hoje, para que a gente pudesse congregar, ele não erra. Quando ele quiser mudar, e se ele quiser mudar, vai mudar. Mas por enquanto é o formato que Deus escolheu. Os desigrejados, eles têm dois caminhos. Quando você começa um grupo, um pequeno grupo, e eles se chamam de desigrejados. Se juntam pessoas que são cristãos, mas que não querem vínculo com a igreja. Então eles tomam dois caminhos. Um é se desfazer, acabar. Quando não tem uma coisa, não tem uma liga ali, não tem nada que os une, eles acabam. O pequeno grupo acaba. E outro o pequeno grupo começa a crescer, é o contrário, e eles acabam se institucionalizando, aí vira uma igreja, aí precisa abrir CNPJ, precisa de um galpão, precisa de um lugar maior. Então os pequenos grupos, eles têm esses dois. Então precisa que tenha uma igreja para dar apoio ao pequeno grupo, senão vai acontecer esses dois caminhos aí. Pergunta número 3. Você já ouviu falar de pequenos grupos que não funcionaram e acabaram morrendo? Por que isso acontece? Eu acho que o pequeno grupo ele tem realmente uma validade. Eu acho que o pequeno grupo ele não é uma coisa que vive para sempre. Ou então o pequeno grupo acaba mudando. Começa com um grupo de pessoas, depois vem outro grupo, vem outras pessoas com outros pensamentos diferentes, e o grupo vai mudando. Eu já vi isso acontecer. Começou um grupo de estudos, aí daqui a pouco os jovens da igreja começaram a trazer seus amigos, porque ali tinha comida, e jovens gostam muito de comida, e o grupo vai mudando. Isso eu já vi acontecer, mas o grupo é salutar que o grupo dure um determinado tempo. Algumas pessoas se batizam, conhecem o evangelho, se batizam, outras pessoas acabam saindo, não têm interesse, mas o grupo, eu já percebi que os pequenos grupos, eles têm realmente um período, uma vitalidade, e depois eles morrem, ou se transformam. Pergunta número 4. Por que trabalhar a partir de um ambiente mais seguro, entre aspas, nos lares e em lugares do edifício da igreja, pode ser um modo eficaz de evangelizar o bairro ou a comunidade. O pequeno grupo, na sua casa, no seu bairro, no lugar onde você escolheu ali, ele é eficaz ao levar o evangelho, porque muitas pessoas têm preconceito contra a igreja. Muitas pessoas não frequentam a igreja. Você pode convidar o seu amigo para ir na igreja, que ele não vai, mas você convida para a tua casa, ele vai. Convida para fazer uma obra de caridade, uma obra social. Eu tenho amigos assim, que eu convido para ir na igreja, eles não vão. Mas se eu falar assim, olha, amanhã vai ter uma obra social no bairro tal, eles estão lá, são os primeiros a chegar. Então é muito importante que você entenda que tem pessoas que têm um preconceito contra a igreja, e essas pessoas elas são atingidas pelo pequeno grupo, e depois então talvez elas conheçam um pouco mais sobre a igreja e esse preconceito morra, mas o papel do pequeno grupo é atingir pessoas que não vão à igreja. Eu termino essa minha participação aqui e volto no final para que a gente faça uma oração para encerrar. Agora você fica com as entrelinhas. Um bom estudo a todos aí e até daqui a pouco.
Valeu, Marcos. Lembrando que o Marcos ainda volta, né, nessa lição, lá no encerramento, com uma oração. Vamos então avançar agora para as entrelinhas. Nas entrelinhas, como foi lido lá no início, nós trabalharemos como identificar o autor-pessoa e o autor-criador da Torá cientificamente e teologicamente, né? O dialogismo composicional, a questão da autoria do texto. E depois nós vamos ter aqui uma entrelinha que é os pequenos grupos, desafios para a igreja de hoje, uma discussão sociológica, pessoal. Espero que vocês curtam essas entrelinhas, né? E agora é com o Ricardo que vai começar com as entrelinhas. Eu vou lá atrás dar um zoom. Tá. Vamos lá, gente. Então, eu vou estabelecer aqui um paralelo. Nós vamos acabar tendo que falar sobre Trindade mais para frente, né? Mas eu vou estabelecer o seguinte paralelo, gente. Eu vou apresentar para vocês 3 conceitos sobre autoria que está dentro do dialogismo. Uma coisa que vocês têm que entender. Eu vou pegar, para ficar mais fácil, vou partir do concreto. Então, vamos pegar Bereshit. Torá foi escrita por Moshe Rabbeinu, foi escrita por Moisés. E nós vamos aplicar a autoria à Torá. Vamos começar por Bereshit, Gênesis, né, gente? Uma coisa é o ente, a entidade autora, vamos dizer assim. Então, quem que é a entidade autora? É aquele ser vivo, com células, com cérebro, que nós não temos como alcançar através do enunciado, do discurso concreto, através do texto. Por exemplo, Moisés, com certeza, tinha complexidades iguais a nós. Necessidades fisiológicas, ele tinha, provavelmente, a história de amor do casamento de Moisés, elas não são possíveis de serem alcançadas analisando o texto bíblico. Então, a entidade, vamos dizer assim, autora, e diga-se passagem aqui, estou fazendo uma análise autoral, sob o ponto de vista mais para o lado científico. Então, a entidade autora é aquele ser humano que pegou um papiro, pegou um papel, alguma coisa assim, e transcreveu, e escreveu. Agora, outra coisa é o autor-pessoa. O autor-pessoa é diferente. O autor-pessoa é a reputação, é a imagem social de quem assina a obra. O autor-pessoa seria aquele capaz de trabalhar a linguagem e produzir um texto. Ele tem uma imagem social que se faz dele enquanto produtor da obra. Então, aí envolve, vamos dizer assim, tudo aquilo que ele representa frente à sociedade. Então, a imagem do ente na sociedade é a chamada de autor-pessoa. E o autor-criador? Bom, gente, o autor-criador, ele é individual em cada obra. Então, vamos supor, nós temos Bereshit, Gênesis. É um autor-criador diferente. Diferente do autor-pessoa. Ah, não é Moisés? Gente, Moisés é o autor-pessoa do Gênesis. Mas o autor-criador, ele é encontrado na obra. Dentro da obra, é como se o autor-criador saísse da obra e viesse, se lançasse até você. E como que é feito essa identificação do autor-criador? Você vai fazer recortes no acabamento, por exemplo, dos heróis e dos personagens. Então, o autor-criador, ele não é um herói da obra artística, da obra literária, e nem um personagem. Então, nós retiramos isso da equação. Você faz um recorte também, gente, das situações vividas pelo herói e pelos personagens. Aí nós separamos, isso não é autor-criador. E nós buscamos então o que aí? A unidade que fundamenta o objeto artístico.
E qual é a unidade que fundamenta o universo artístico, vamos dizer assim, literário da Torá? É amor a Deus e amor ao próximo. No Gênesis 1:1, nós vemos ali no Gênesis 1 uma demonstração do amor de Deus. Nós vemos no Gênesis 2 a mesma coisa. Então, essa é a unidade artística. Desta unidade artística, nós vemos aí sair até nós o quê? Um autor-criador que se posiciona axiológica e valorativamente, dizendo reiteradamente: ama o próximo como a si mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas. Então, a Torá, a norma enquanto instrução, ela é lançada da unidade da obra a nós. Agora, esta é uma análise, vamos dizer assim, científica, vamos dizer, dialógica. Então, quando nós vamos fazer uma análise dialógica da Torá, quando nós identificarmos o autor-criador, é aquela instituição na obra, no texto, que vai trazer sempre essa posição axiológica de valor. Ela define os contornos dos personagens e de lá nós vemos a norma enquanto instrução que está em volta desse contorno dos personagens. Agora, gente, nós vamos sair desse lado, vamos dizer assim, mais técnico, esse lado mais científico, e vamos buscar uma aplicação, vamos dizer assim, do dialogismo mais teológica. Então vamos lá, gente, aplicando a Trindade. Nós entendemos teologicamente que o autor do Gênesis e da Torá é Moisés? Não. Teologicamente, o autor da Torá é Elohim, é Yahweh, é Deus, é Javé. Eu vou fazer mais ou menos aquilo que o Mark Feeling fez, parcialmente no decorrer da lição, com relação à Trindade. Ele chamou o pai de arquiteto. Eu vou tentar aproximar agora a doutrina da Trindade a essa interpretação de autoria. Vou tentar colocar a natureza triuna de Elohim como sendo o autor da Torá. Vocês têm que ficar claro para vocês que isso não é uma análise ontológica. Inclusive, nessa separação dialógica, a gente já pode fazer isso. Por quê? Se Elohim é o autor da Torá, então o primeiro elemento, lembra que nós falamos, que é a entidade. A entidade divina, pela linguagem, ela não é possível de ser alcançada em toda a sua grandeza. Mais ou menos isso vai de acordo com aquilo que o Alexandre falou. Criar ontologia divina, gente, é um trabalho que tropeça no discurso herético com uma certa frequência. Então, veja bem, o Elohim, o esconderijo do Altíssimo, o inacessível, a entidade divina inalcançável, ela precisa ser esvaziada na linguagem. Então, quando a gente fala, por exemplo, El Shaddai, é um Deus todo-poderoso. Ou seja, existe uma entidade divina toda poderosa, ela se sobrepõe a tudo, nada coloca limites a essa entidade além dela própria. Então, quando nós falamos nessa análise da entidade divina que Elohim, ele está além do tempo e do espaço, o que nós estamos falando? Vamos pensar aqui na alegoria agora, como que o espaço e o espaço-tempo fosse um livro. O que é o espaço-tempo? Imagine o planeta Terra. Nós temos ali a coordenada de espaço, o globo, e o que é o tempo? Ele girando em torno do seu próprio eixo. Nós temos na Via Láctea um buraco negro supermassivo e inúmeras outras estrelas girando em torno desse buraco negro supermassivo. Cada estrela dessa, vários planetas estão girando. Isso é o espaço e o tempo. Agora a pergunta que eu faço, essa entidade divina, antes que
esse buraco negro supermassivo tivesse força gravitacional e todas essas estrelas, todos esses sistemas solares girassem em torno desse buraco negro supermassivo e esses planetas girassem em torno dessas estrelas, já não existia El Shaddai? El Shaddai é limitado ao giro da Terra sobre o seu próprio eixo, formando dias, e o giro da Terra em torno do Sol, anos. El Shaddai não é limitado por tempo e espaço. Entretanto, na linguagem humana, a linguagem humana tem tempos verbais. Mesmo que sejam diferentes de uma língua para outra, ela tem tempos verbais. Então, o Elohim que nós encontramos na linguagem não é esse. O Elohim que nós encontramos na linguagem, ou seja, o autor pessoa, ele é encontrado no Shem. Shem em hebraico é nome, mas Shem em hebraico também é reputação ou é fama. Então, qual é o autor pessoa do mundo, do universo, do espaço-tempo, e qual é o autor pessoa também no sentido teológico da própria Torá? Elohim. E Elohim significa o quê? Deus, El, e Hem, eles. Então, o autor pessoa do mundo e o autor pessoa da Torá, ou seja, aquele que entra no tempo e no espaço e aquele que entra no texto é Elohim. Não necessariamente que a entidade seja limitada a tempo e espaço, mas nós não vamos conseguir identificá-lo na linguagem. Nós temos uma passagem que fala que Yeshua terá um nome ou uma reputação sobre todos os outros nomes. Então, quem é o autor pessoa da Torá? Yeshua. Yud He Vav He. Aqui nós identificamos a fama de Elohim. Eu serei o que eu serei. Eu farei tudo o que for possível para nos salvar. Então, o autor pessoa é aquele no texto que faz todo o possível para nos salvar, nos trazendo a instrução, depois que é feito o recorte dos personagens. E nós temos agora, gente, o autor criador do texto bíblico. O autor criador do mesmo texto bíblico, agora nós encontramos uma correspondência entre aquilo que nós fizemos daquela análise científica, onde o autor criador é aquele que sempre tem um posicionamento axiológico, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Porque o autor criador do texto, ele tem uma boa nova. O Evangelho, gente, ele é o recorte que nós fazemos em todos os heróis, em todas as histórias que nós temos lá na Torá, na Bíblia, que encontram uma unidade artística e falam para nós a mesma coisa. Ama Deus de todo seu coração e ama ao próximo como a si mesmo. Essa unidade de significado artística é que é refletida no texto. Então, quando nós encontramos o autor criador no sentido de reflexão, ou seja, no sentido que o texto diz, ainda existe uma outra carga significativa refratada. Como assim? O que eu estou falando? Toda vez que eu me aproprio de um texto e que eu busco o significado do texto nele, aquilo que ele reflete, aquilo que o autor criador reflete, eu tenho uma abertura para a refração, para ampliar o significado. Como o Mark Finney fez lá atrás. Ele pegou um texto que não era propriamente um pequeno grupo, mas ele conectou aquele enunciado, aquele discurso, com um discurso atual do pequeno grupo. Nós podemos fazer isso no texto. Aquela mulher, isso não é algo negativo, é algo positivo. Agora, aquela mulher da figurinha lá atrás, ela se apropriou do texto, ela conectou o enunciado com o enunciado bíblico com um outro enunciado sinistro, dantesco, horrendo e até certo ponto diabólico. Ao longo da história da humanidade, o homem fez as maiores atrocidades do mundo refratando o texto bíblico, conectando com
discursos de ódio ao próximo e não com discursos de amor ao próximo. Isso é algo que salta aos olhos, mas nós podemos estar fazendo isso também no nosso dia a dia, com pequenas situações concretas, situações particulares. Às vezes, uma pessoa, um necessitado que precisa de uma ajuda, e daí eu me aproprio do texto. Eu nunca vi o justo que mendigar o pão, e daí você não pratica a obra de caridade para aquela pessoa porque você acha que ele não é justo. Sendo que a unidade do texto é: tudo aquilo que fizeres a um pequenino, a mim o fizeste. Ou seja, amor ao próximo. Você refratou construindo uma outra Bíblia, um outro enunciado ligado àquele texto que não reflete a vontade da entidade divina, que não reflete a máscara que o autor pessoa, a fama de Cristo, a fama do Pai, a fama do Filho e a fama do Espírito, e que não reflete a unidade artística que o autor, criador, colocou no texto bíblico. E nós temos responsabilidade, nós temos que ter muito cuidado com isso que nós fazemos. Precisamos de muita oração para levar essa palavra para o próximo. Bom, pessoal, continuando agora as entrelinhas, nós teremos aqui então a entrelinha Pequenos Grupos, Desafio para a Igreja de Hoje, uma discussão sociológica, onde vai ser apresentado aqui alguns aspectos positivos, negativos, que poderiam colaborar ou atrapalhar o que nós chamamos hoje de pequeno grupo. Então agora é com você, Alexandre. Obrigado. Primeiro, assim, apresentar a limitação, né? Eu vou falar de muita coisa aqui hoje e a gente não tem tempo para esgotar os assuntos, então vai acabar ficando no nível da superficialidade, tá? Em alguns momentos eu vou aprofundar um pouquinho mais, em outros eu vou aprofundar um pouco menos. Não vou ter como fazer nota de rodapé para tudo, para referência, tá? Mas a gente vai fazer uma caminhada aí. O primeiro aspecto que eu gostaria de falar é fazer referência ao período que o Mark Phelan trata na lição, como sendo o período da Igreja Apostólica, livro de Atos, e os pequenos grupos que estavam ali, que são para mim o grande modelo. E depois a gente vem até os dias de hoje. Para entender a igreja cristã no primeiro século, a gente tem que entender primeiro a sociedade romana pagã no primeiro século. Como que era dentro da Roma pagã o espaço religioso? A gente tinha uma distinção razoável entre espaço público e espaço privado. O espaço privado era o espaço da família. E o espaço público era o espaço da cívita, da civilidade, da sociedade, do fórum e do templo. A religiosidade para o romano era uma coisa que se fazia no público. Existia, sim, a piedade popular, existia a religiosidade popular, existia o costume de fazer simpatias, oferendas aos deuses para conseguir determinado benese, porém, o culto era uma entidade, uma prática cívica. Um cidadão romano cultuava o Estado, cultuava o imperador, cultuava a religião oficial do Império. Quando o cristianismo começa a entrar no Império Romano, antes do processo de romanização do cristianismo, antes do surgimento da Igreja Católica como Igreja do Estado, o espaço principal do culto não vai ser a sinagoga. O espaço principal do culto vai ser o lar, vai ser o ambiente doméstico. A sinagoga ela era um espaço de disputa, era um espaço de debate, era um espaço de convencimento, de pregação. Mas o espaço de vivência diária do cristianismo era o espaço doméstico. Destaca-se, portanto, a importância que as mulheres vão ter nesse cristianismo do primeiro século. Porque o espaço de circulação feminina era menos o espaço público e mais o espaço privado. Uma cena que a gente tem, por exemplo, é Dorcas. A gente vai para o texto apostólico e a gente encontra ali Dorcas, uma mulher piedosa, uma matrona romana, ou uma figura típica, né, da época, que fazia obras de caridade. E quando ela morre, ela é velada em casa e a gente tem uma multidão que se aglomera na casa dela. Percebe como todo o ambiente de circulação aí é o ambiente doméstico.
beleza, vimos aqui uma mudança em que a religião sai do espaço público no romanismo e entra no espaço privado no cristianismo apostólico do primeiro século. Porém, conforme a igreja passa por um processo de romanização, gradativamente esse culto sai do ambiente privado e vai para o ambiente público. E aí a gente tem aquela fusão entre igreja e Estado, aquilo que a gente já conhece bem com Teodósio, com Constantino, essa fusão que começa a acontecer entre igreja e Estado. Vamos pular o medievo, porque se fosse fazer o recorte histórico do medievo até hoje ia dar muito. Mas a gente tem hoje uma construção um pouco diferente da construção do cristianismo apostólico. Então a gente está falando da importância de voltar para pequenos grupos. Eu considero fundamental voltar para pequenos grupos, gente. Eu considero brilhante essa iniciativa da igreja, fundamental. Porém, a nossa sociedade hoje é a mesma sociedade apostólica? O pequeno grupo vai funcionar hoje como ele funcionou na dinâmica da sociedade apostólica? Será? Eu acredito que não. E talvez por isso o pequeno grupo seja tão necessário. Para entender a nossa sociedade hoje, a gente tem que falar um pouquinho sobre uma categoria que a escola de Frankfurt, por meio de Adorno e de Horkheimer, ela vai trazer, que é a categoria de indústria cultural. O que aconteceu durante o século XX? A nossa sociedade ela se mediatizou demais, o rádio, a TV. O ambiente doméstico ele se tornou um ambiente de consumo de mercadoria também. E essa mercadoria é a publicidade na TV, mas é também o vídeo que eu assisto no YouTube, aquele programa que eu assisto na TV, o pregador famoso, que tem um pedigree de pregador famoso, que todo mundo quer assistir por ser o pregador famoso. É o quarteto, ou o conjunto, ou o cantor famoso. Isso tudo se torna parte da indústria cultural. A produção da obra de arte, a produção da cultura, ela se torna massificada, ela passa a atingir muitas pessoas e ela invade o espaço privado. Gradativamente, o que acontece? A igreja, ao longo do século XX, ela se tornou um espaço que fornece, que presta serviço e experiência. Até os anos 2000, 2010, a gente vai ter uma igreja que está meio perdida. E às vezes você aí na sua igreja começa a se perguntar assim, o que eu tenho que oferecer para os jovens da minha igreja para que seja interessante? Percebe como a gente internalizou a ideia da indústria cultural? A igreja está sendo cooptada pela indústria cultural, porque ela funciona numa sociedade que tem essa lógica natural, tá bom? Não estou falando aqui que isso é bom, que isso é ruim, estou falando que, analisando a sociedade, é assim. Então, a igreja passou a ter uma preocupação muito grande com como eu vou fazer para fornecer um serviço, como tornar o culto mais atrativo, como seduzir o jovem, que tipo de mercadoria cultural, religiosa, esse membro quer agora. Ao mesmo tempo, a gente vive um novo processo, que agora já é pós-indústria cultural. Pós-Adorno, pós-Horkheimer. Adorno e Horkheimer nem pensaram isso. São o fenômeno das redes sociais. O uso da internet. E um contato com uma multiplicidade de ideias, de versões, de valores, de perspectivas, muito diverso, muito intenso. Ao mesmo tempo, a gente tem um espaço privado que passa a ser hiperexposto. O meu espaço privado se torna indústria cultural também. No momento em que eu vou lá e tiro uma selfie, no momento em que eu posto um vídeo no YouTube dentro da minha casa, olha só pessoal, esse aqui é o almoço que eu estou fazendo. No momento em que eu faço esse tipo de exposição, eu estou me inserindo na indústria cultural também. Todo mundo virou produtor de conteúdo. E agora olha só que situação complicada. A gente tem uma mentalidade de igreja institucionalizada que diz assim, a igreja tem que fornecer um serviço, a igreja tem que fornecer uma mercadoria cultural, na forma de culto, de prática religiosa e de eventos atrativos. Mas a indústria cultural transformou todo mundo em produtor de mercadoria. Então, a igreja está tendo que competir com um monte de sermões no YouTube.
A igreja está tendo que competir com um monte de shows na internet, nas redes sociais. E aí você, como líder de jovem, como líder de igreja aí na sua comunidade, fica pensando assim, como é que eu vou produzir um evento que vai competir com o culto lá da Nova Semente? Eu amo o culto da Nova Semente, gente. Eu tô sábados em casa e eu tenho que escolher o sermão para assistir. Que sermão que eu escolho para assistir? Eu vou escolher um sermão com grande conteúdo teológico, uma profundidade de discussão enorme. É aquele conteúdo que eu quero. E aí eu vou lá e assisto ele. E aí você, às vezes, na sua igreja local, fica aí pensando, ninguém está acessando o meu material produzido pela minha igreja. O que eu faço? Problema da ideia de mercantilização do culto, de transformação do culto num evento e da igreja numa prestadora de serviços espirituais na forma de evento, na forma de indústria cultural. Tem um autor que eu gosto muito, que se chama Zygmunt Bauman. E o Bauman vai falar que a sociedade que a gente vive atualmente, nessa época das redes sociais, é uma sociedade de modernidade líquida. O que significa isso? Significa afirmar que, na nossa sociedade, todas as relações são muito rápidas, não são sólidas, elas se desmancham, elas escapam nos dedos, nada é feito para durar. Nesse sentido, numa sociedade líquida, existe uma perda de vínculos. Muitas vezes, junto com os vínculos, a gente se perde valores e princípios, mas o principal que a gente perde é vínculo de pertencimento primeiro. Isso nos coloca num dilema, quando a gente pensa igreja, rede social e práticas de relacionamento virtual. Por um lado, nós temos redes e por outro lado, nós temos comunidades. E o Bauman vai fazer o tempo inteiro esse diálogo entre redes e comunidades. Qual que é a diferença entre elas? A rede, ela me oferece o privilégio de poder me conectar e me desconectar. O grande valor, a grande sedução da rede de relacionamentos, rede social, está em que eu posso me desconectar sem trauma. Então, eu entro por um tempo, assisto o sermão da Nova Semente, eu assisto o sermão da outra igreja. Amo Nova Semente, tá, gente? Assisto o sermão da outra igreja, assisto o sermão da outra igreja, assisto o sermão da outra igreja. Terminei aquele sermão, o que eu faço? Me desconecto. Eu não pertenço àquele grupo. Eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser, ir para onde eu quiser, beber o que eu quiser, viver do jeito que eu quiser, me vestir do jeito que eu quiser. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ninguém me cobra, ninguém me incomoda. Porque eu posso me conectar e posso me desconectar. Me conecto para assistir o culto, me desconecto na sequência. Me conecto no entrelinhas para assistir a lição, me desconecto do entrelinhas depois que eu assisti a lição. O grande negócio que a gente tem nessa sociabilidade de rede é a liberdade, é o direito de me desconectar. Por outro lado, nós temos as comunidades. Como funcionam as comunidades ou o relacionamento na forma de comunidade? Na comunidade, eu pertenço a uma comunidade. Percebe que tem uma diferença. Na rede eu me conecto. Na comunidade eu pertenço. Significa que eu perco parte da minha autonomia quando eu entro numa comunidade. A comunidade me oferece algo que a rede não me oferece, que é a segurança. Uma comunidade me oferece apoio, me oferece suporte, me oferece acolhimento. Uma comunidade me oferece vínculo. Eu sei que a comunidade está ali hoje e vai estar para mim ali amanhã e vai estar para mim ali depois de amanhã. E a comunidade vai continuar comigo. Mas a comunidade demanda algo de mim também. A comunidade demanda de mim compromisso, envolvimento e responsabilidade. Às vezes, alguém daquela comunidade vai me incomodar. Às vezes, eu vou ter um trauma com alguém daquela comunidade. E isso vai gerar em mim sofrimento. O relacionamento na forma de rede é um relacionamento satisfatório num nível superficial, mas que não oferece um envolvimento profundo, não oferece afeto genuíno. O envolvimento na forma de comunidade, ele envolve
sofrimento e possibilidade de perda, possibilidade de trauma. E agora, gente, quais são os desafios para a nossa sociedade hoje e para a gente pensar o pequeno grupo? Primeira coisa que a gente tem que entender, pequeno grupo não é produtor de conteúdo na forma de mercadoria. Pequeno grupo não pode se dobrar para a indústria cultural. Pequeno grupo é a construção de uma comunidade, portanto, envolvimento. Um pequeno grupo, ele agora tem que dialogar com um outro aspecto, que é a diversidade. A vantagem da rede e as mentes que estão crescendo nesse ambiente de rede, hiperestimulado e com diversas perspectivas diferentes, hiperexpostos à diversidade, ela não vai aceitar existir numa comunidade que não lhe reconheça enquanto ser livre e autônomo para pensar. Então é preciso que a gente entenda que o pequeno grupo, ele não pode ser, ele não deve ser, e ele não vai, ou melhor, ele não vai funcionar se for formatizado na forma que todo pequeno grupo tem que ser igual. Então exigir que o pequeno grupo, agora o pequeno grupo tem que fazer uma reunião semanal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro nesse formato, tem que ter tantas orações intercessórias, tem que ter um amigo secreto de oração, tem que ter um estudo, todo mundo vai estudar com esse livrinho aqui, nesse formato, nesse dia, o estudo vai ter que ter 15 minutos, depois vai ter o louvor, depois vai ter a oração, depois vai ter... Gente, não funciona. Porque existe diversidade de agenda, de tempo, de contexto, de interesse de discussão, de gênero, diversidade de preocupações, diversidade de idade, diversidade de assunto. É diverso. Portanto, o formato do pequeno grupo também terá que ser diverso. Outro problema. O pequeno grupo não pode ser uma igreja, porque a nossa igreja está funcionando sobre uma ótica de espaço público, em que é muito importante eu pertencer dentro de um público. E o pequeno grupo, ele acontece no espaço privado. O pequeno grupo não é uma mini igreja. O pequeno grupo é uma comunidade. Está mais próximo do sentido apostólico de igreja aqui, do que do sentido católico medieval ou até protestante de igreja enquanto congregação em que você vai fazer alguma coisa, vai para assistir um culto. Outro problema, controle versus autonomia. Tentar estabelecer um controle institucionalizado via pastoral, sabe? Via caderninho, via livrinho, via instituição, sobre o pequeno grupo, mata a ideia do que é o pequeno grupo. O pequeno grupo, ele demanda autonomia. Ele precisa existir de forma autônoma. Não dá de mandar o que o pequeno grupo vai fazer, nem o formato que ele vai ter. O pequeno grupo, ele oferece mais do que o engajamento para um ministério, porque a gente pensa no ministério, sempre ministério no sentido formatado da igreja. O que é ministério? É dar estudo bíblico, ministério é diaconato, recepção, ministério dentro da igreja, né? Ou ministério é eu entregar o livrinho, ministério é eu converter tantas pessoas. Não, essa ideia de ministério não encaixa com pequeno grupo. Porque daí é grupo de trabalho, não é pequeno grupo. O que o pequeno grupo oferece de fato, e que eu acho agora a coisa mais valiosa, é pertencimento. É criação de comunidade. Isso sacia a necessidade de uma carência tremenda que a gente vive na nossa sociedade de modernidade líquida. As pessoas estão em busca de envolvimento, as pessoas estão em busca de uma causa, as pessoas estão em busca de pertencer a um grupo, mais do que se conectar numa rede. Um pequeno grupo que funcione de forma saudável na nossa sociedade hoje, ele deve estar construído sob vínculos de solidariedade, responsabilidade e pertencimento. Eu acolho a pessoa que vem no pequeno grupo, como da minha família, numa ideia de família saudável. Eu levo ela para dentro da minha casa e eu vou dentro da casa dela, como na prática apostólica lá com Paulo, que tinha intimidade para morar com Apolo e com Priscila, com Áquila. Eu tenho uma solidariedade de cuidado, de interesse, de carinho com as pessoas do meu pequeno grupo. Pequeno grupo é isso.
Senão vira pequena igreja, no sentido institucional da coisa. Amarra e mata, não vai funcionar. O pequeno grupo produz pertencimento, eu me identifico com o pequeno grupo. Então a gente termina a mensagem hoje com uma reflexão um pouco mais sistemática, um pouco mais teórica talvez, menos daquele apelo evangélico. Mas para você que é líder aí na sua igreja e tem a preocupação com o pequeno grupo, pensa para que você quer o pequeno grupo. É para cumprir um interesse de relatório ou é para produzir convivência genuína? Aí talvez a gente comece a chegar em algum lugar interessante. Legal, pessoal, encerramos aqui as entrelinhas, mas não encerramos ainda a lição, pois ainda temos a oração e quem encerra Antes da oração, o Lúcio quer falar uma coisa? Pode falar? Sobre o... ele estava falando sobre o pequeno grupo, né? E uma visão que eu acho que deu certo aqui na Central por um tempo foi tratar a escola sabatina como unidade de pequeno grupo, porque eu sou uma criança aqui dentro do Adventismo, mas quando eu via assim, escola sabatina e depois vem todo o material de pequeno grupo engessado, daí você tinha afinidade aqui na escola sabatina, mas o pequeno grupo era outra coisa e aí ficava aquela luta. Aí aqui na Central teve um período que extinguiu-se o pequeno grupo e trouxe toda a filosofia de pequeno grupo para quem está na escola sabatina, quem estuda junto a lição, quem come, faz junto a panela. E aí eu achei assim, nossa, agora sim nós viramos um pequeno grupo, porque tem afinidade, que nem falou assim, tinha amizade. Porque geralmente na igreja você vai sentar na escola sabatina, você escolhe qual classe você vai sentar. E aí é o critério de afinidade, alguns critérios... Eu vou tentar fazer um recorte. As experiências que eu vi que funcionaram eram construídas em cima da escola sabatina. Isso, eu vou tentar fazer um recorte do que você está falando, é mais ou menos assim, tinham as classes, e as classes, elas tinham encontros todo final de semana. Toda semana. Durante a semana tinha que ter um encontro, né? Era contra o que ele falou, que era institucionalizado, tinha que marcar lá, fez encontro essa classe. Mas, de certa forma, né, era gostoso encontrar. O encontro era bom. Era bom. Sim, mas o problema é transformar isso numa obrigação. Isso, que daí perde a filosofia, né? Mas fica aí para uma reflexão, né? Tudo que... Você tem que se encontrar porque é gostoso se encontrar. Isso, a classe fazia um almoço, aconteceu alguns problemas, porque cada dia era numa casa, às vezes a pessoa não queria ceder a casa, mas todos esses conflitos, gente, eles podem ser sanados com um pouquinho de oração, um pouquinho de humildade, coisa e tal. Como ele colocou, né, nós estamos numa sociedade que tem um comportamento diferente. Nós somos frutos da sociedade, somos frutos do meio, então talvez não é tão natural para nós. Relações líquidas. Não é tão natural receber as pessoas. Eu vejo, né, que os adventistas mais antigos era muito natural receber as pessoas em casa. Hoje é tudo muito difícil, cada um na sua casa comendo. Mas tudo bem, pessoal. Essa é a discussão. É a modernidade líquida. Modernidade. Bom, vamos encerrar então agora aí, né? Agora sim, Ricardo, com o Marcos André, uma oração encerrando esse 10º vídeo aqui. Então, é com você, Marcos. Olá, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você, tenha sido agradável para você. E se isso aconteceu e você ainda não curtiu, ainda não comentou, esse é o momento de você deixar aqui a sua contribuição. Todo comentário é válido. Quando você comenta um oi ou fui até o Marcos, isso é bom porque o canal ganha visibilidade. Quando você comenta algo que nós falamos aqui, se você gostou, se você não gostou, você está nos ajudando a formatar o vídeo de uma maneira que atinja mais as necessidades das pessoas. Então, é muito importante quando você deixa o seu comentário, quando você compartilha, quando você ora por nós. E nesse momento, se você chegou até aqui, é o momento da oração. Você chegou até aqui porque você quer orar. Então, eu convido você a orar comigo para terminarmos essa lição. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque chegamos ao final desse vídeo e mais uma vez o Senhor nos falou através da Tua Palavra, através da lição da Escola Sabatina, mas principalmente através do Teu Santo Espírito operando em cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que faz parte desse ministério, cada pessoa que ora, cada pessoa que curte, cada pessoa que compartilha, cada pessoa que assiste e cada lar sob o qual nós fazemos parte. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue conosco até voltarmos aqui novamente e que possamos, Senhor, aplicar na nossa vida prática aquilo que aprendemos nesse vídeo. Nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Obrigado, Marcos. Obrigado pela sua oração. Obrigado por você que esteve conosco até o finzinho mesmo aqui do vídeo, né? E nos vemos então na 11ª lição, compartilhando a história de Jesus. Um abraço, pessoal. Se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Nós vamos dormir agora.